Eu demorei 40 anos para aprender 8 lições que mudaram a minha vida e eu vou ensinar todas para você em menos de 3 minutos. Presta atenção porque a última é mais importante, tá? Primeira, nunca suplique para ninguém ficar na sua vida. Porque quem quer ficar, fica. Não corra atrás de quem decidiu ir embora. Sua dignidade vale mais, tá? Segundo, não dependa de ninguém para sobreviver. Aprenda a se virar. Liberdade é saber que você consegue continuar mesmo quando ninguém aparece para te ajudar. Terceiro, não gaste dinheiro que você não tem. Dívida tira a sua paz. E gastar para impressionar os outros é trocar tranquilidade por aparência. Quarto, nunca deixe outra pessoa de decidir sua vida. Quem decide por você, controla você. É melhor você errar vivendo a sua vida do que acertar vivendo a escolha dos outros. Quinta, nunca deixe de guardar dinheiro, mesmo que seja pouco. Quem aprende a guardar conquista liberdade, porque a falta do dinheiro pode tirar escolhas da sua vida. Sexto, cuidado com o dinheiro emprestado, hein? Ele pode destruir amizades e pode criar problemas dentro da família. Aprenda a administrar o que você tem. Sétimo, não dê conselhos para quem não pediu. Não faça isso. Nem todo mundo quer ouvir. Às vezes a pessoa, ela só quer alguém que concorde com ela, que escute mais e fale menos. E agora vem a oitava, a mais importante de todas. Nunca deixe de procurar a Deus, porque o dinheiro pode falhar. As pessoas podem ir embora, os planos podem dar errado. E quando você perceber que não controla tudo, a fé pode ser a força que faz você continuar. Depois dos 40 anos aprendendo isso, eu entendi, tá? Cuide do seu corpo, cuide de quem você ama, cuide do seu dinheiro e cuide da sua paz. Mas nunca abandone a sua fé, nunca faça isso, porque você pode perder muitas coisas. Mas enquanto você tiver fé, você tem força para recomeçar, por mais que tenha perdido. Agora me diz uma coisa, qual dessas 8 lições você gostaria de ter aprendido antes? Conta aqui nos comentários e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje, tá bom? É engraçado como a vida funciona, né, gente? No dia que eu consertei a minha cerca, eu perdi todos os meus vizinhos. Eles adoravam quando aqui era terreno baldio. Entravam, pisavam na grama e colhiam minha fruta sem pedir. Colocar limite na vida da gente acaba assustando quem está acostumado com a folga. O não que você diz é igual esse arame farpado, ó. Tá vendo? Ele machuca quem tenta invadir o que é seu. Quem ficou com raiva porque você mudou, não era amigo, tá? Era invasor que perdeu a chave da sua casa. A solidão é o preço que a gente paga pela nossa paz. Mas antes sozinho no meu castelo do que acompanhado de saqueadores. Não se sinta culpado por trancar o seu portão, hein? Quem gosta de você, bate palma na frente e não pula o muro, tá? Para de deixar sua porta aberta para quem só traz vento e poeira para dentro da sua vida, hein? A sua paz é inegociável. Olha, se a visita reclama da cerca, é porque a intenção dela nunca foi boa com você, tá? Conserta a sua cerca, coloca limites, porque senão você nunca vai ter paz. Se você tirou proveito dessa reflexão, faz um comentário e compartilha ela com alguém. A primeira coisa que você nunca deve contar para ninguém, o quanto você ganha. Dinheiro é silêncio, amigo. Quem fala demais, entrega o que deveria proteger. Segunda coisa, nunca conte seus sonhos. Não é medo de inveja, é liberdade. Quando você expõe seus planos, você vira escravo de prestar conta para os outros. Quando você conta seus sonhos, alguém sempre vai te perguntar, e aí, deu certo? Mas Deus muda caminhos. E você não é obrigado a explicar cada passo da sua vida. Terceira coisa, nunca conte o próximo passo. Vai comprar algo? Vai mudar de vida? Fala só depois de acontecer. Silêncio protege o futuro. Quarta coisa,
Não exponha conquista na internet. Casa nova, carro novo, vitória. Nem todo sorriso que você recebe é verdadeiro, tá? Nem todo coração é sincero, meu amigo. A maioria das pessoas que te seguem não torcem por você. Observam, comparam, julgam. Por isso, celebre com quem te ama, não com a plateia inteira. Quinta coisa, pare de falar demais. Os problemas nascem da boca aberta. Quem guarda a própria vida vive mais leve e erra bem menos. Olha, leve essa regra para a vida. Fale pouco de você, fale nada dos outros e fale muito de Deus. Se você gostou da reflexão, passe ela adiante. Bom dia para vocês. Todo homem que enjoa da mulher faz 3 coisas. E eu vou te contar quais são elas para você ver se esse cara que está aí do seu lado já não enjoou de você. Olha, primeira coisa, na hora de dormir, ele sempre vira pro lado, não te abraça mais, não faz carinho, não conversa antes de dormir, simplesmente deita e vira as costas, como se você nem existisse. Segunda coisa, quando vocês vão comer, seja onde for, ele come quieto no celular, sem conversar, sem dar atenção. Você está ali presente, tentando puxar assunto, mas ele tá, ó, nem tchum. Terceira e uma das mais claras. Ele nem te beija mais. Não existe mais beijo entre casal. Aquele beijo ardente, sabe, de casal, com desejo. Aquilo some. Quando muito, vira um selinho frio e rápido, quase que por obrigação. E às vezes nem isso. O beijo, ele deixa de ser uma conexão e vira ausência. E olha, se eu for começar a falar aqui, o vídeo vai ficar longo. Porque depois disso, vem grosseria, vem atrito, vem xingamento. Um relacionamento que vira uma sobrevivência, não é mais parceria. Quando chega nesse ponto, já não existe mais casal, não existe relação. É só uma coisa que já foi e ainda não teve coragem de acabar. Já está quase acabando, se não já acabou. Mas tem uma coisa, isso aqui que eu falei serve para mulher também, tá? Porque tem mulher que age dessa forma com o marido, com o homem. Bom, gente, o que eu estou falando aqui não é uma regra geral, tá? Tem casal que se gosta muito, mas tem seus costumes. Cada um vira pro seu lado e dorme. Minha mãe, por exemplo, tem 60 anos de casada, meu pai, cada um vira pro lado e dorme e se gostam muito, é nítido isso. Eu e a Déia, por exemplo, às vezes a gente vira pro lado e dorme e nem por isso a gente deixa de se amar. O que eu falei aqui foram sobre sinais que demonstram com clareza quando o casamento está esfriando, quando o relacionamento está esfriando, tanto do lado do parceiro quanto do lado da parceira. Se você gostou do vídeo, compartilha ele. 4 coisas que você nunca deve contar para ninguém se quiser evitar problemas na sua vida. E presta atenção na quarta, porque é justamente nela que muita gente erra. Tem coisas que você não precisa esconder, mas também não precisa sair contando para todo mundo, entendeu? A primeira, nunca conte quanto você ganha. O dinheiro, ele mexe com a cabeça das pessoas. Você fala achando que não tem problema, sem maldade nenhuma, e de repente começam as comparações. Mas você ganha tudo isso? Como você conseguiu? Eu ganho bem menos. E às vezes aquilo que você contou sem maldade nenhuma acaba despertando julgamento, cobrança e até inveja. O seu dinheiro é assunto seu. A segunda coisa, não fique contando os seus próximos passos. Você decidiu fazer alguma coisa? Vai mudar de emprego? Vai começar um novo projeto? Nem todo mundo precisa saber. Quando você conta seus planos antes de realizá-los, aparecem opiniões de pessoas que nunca fizeram aquilo e mesmo assim querem ensinar você. Mova-se em silêncio, tá? Faça, construa e deixe o resultado falar por você. A terceira, não saia contando suas fraquezas. Nunca faça isso. Nem todo mundo que pergunta como você está quer realmente saber. E nem todo mundo que escuta os seus problemas quer guardar aquilo com carinho. Tem gente que quando você está bem, ela sorri. Mas quando descobre a sua fraqueza, essa pessoa guarda aquilo para usar contra você um dia, tá? Então escolha bem para quem você vai contar as suas vulnerabilidades. E agora vem a quarta. Essa aqui pode mudar a sua vida, tá? Não conte os seus problemas pessoais para todo mundo. Porque no momento em que você coloca a sua vida na mão de muitas pessoas, você também entrega a elas o direito de opinar sobre a sua vida. Um fala uma coisa, outro aumenta, o outro interpreta errado. E quando você percebe, o problema que era seu virou assunto de todo mundo. Nem todo mundo precisa conhecer a sua vida para gostar de você não, tá bom? Aprenda a preservar algumas coisas.
A sua vida fica mais leve quando você entende que privacidade também é proteção. Depois de certa idade, a gente aprende que nem tudo que acontece na nossa vida precisa virar conversa, né? Algumas coisas você resolve, outras você guarda. E algumas você simplesmente entrega a Deus e segue em frente. Porque falar menos não significa esconder. Significa saber o que merece ser compartilhado. E com quem? Se você concorda, comenta aqui. Eu preciso aprender a falar menos. E compartilha com alguém que precisa entender isso. Antes de aprender da maneira mais difícil. Tá bom? Fique com Deus. Você já percebeu que tem pessoas que ganham pouco, mas conseguem construir muita coisa? E enquanto existem pessoas que ganham bem, às vezes ganham muito dinheiro, mas parece que o dinheiro nunca fica na mão delas. A pergunta é, qual é a diferença? Será que é inteligência? Será que é sorte? O que você acha? Será que é porque a pessoa teve mais oportunidades do que a outra? Hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que pode mudar completamente a maneira como você enxerga o dinheiro. Porque talvez o maior problema da sua vida financeira não seja quanto dinheiro entra na sua conta. Talvez seja o que acontece dentro da sua cabeça quando esse dinheiro chega. E para entender isso, eu quero contar uma história para vocês. 2 homens estavam sentados em uma cafeteria olhando as notícias do mercado. De repente aparece uma notícia. O mercado caiu novamente. O primeiro homem olha aquilo e fica desesperado, fica nervoso, aí ele fala assim, eu sabia que isso não ia dar certo. Ele pega o celular, entra na conta dele e vende tudo imediatamente. Ele nem terminou o café, só que o medo falou mais alto, né? Já o segundo homem, ele também viu a queda. Ele também ficou preocupado. Mas ele fez uma coisa totalmente diferente. Ele pegou um pequeno caderno, ele tinha no bolso, anotou o número, fez algumas anotações, fechou o caderno e continuou tomando seu café tranquilamente. 10 anos depois, os dois estavam em situações completamente diferentes. O primeiro continuava dizendo para todo mundo, investir é uma bosta, eu perdi meu dinheiro todo. Esse negócio não funciona. O segundo, sem fazer barulho, tinha construído um patrimônio suficiente para comprar à vista o apartamento onde o primeiro homem morava. Agora me responde uma coisa. O que separou esses 2 homens? Foi a inteligência? Não, não foi. Foi o salário? Também não foi. Foi sorte? Muita gente gosta de acreditar nisso, né? Eu não acredito. Mas a verdadeira diferença está numa coisa que poucas pessoas aprendem. Controle emocional. E foi exatamente esse tipo de comportamento que chamou a atenção na história de um dos homens mais ricos que já existiu, John Rockefeller. Hoje, quando as pessoas olham para Rockefeller, elas enxergam o quê? Dinheiro, né? Bilhões, empresas, poder. Só que existe uma parte da história dele que muita gente ignora. Antes de construir uma fortuna, ele construiu hábitos. Ele aprendeu a controlar pequenas decisões. Ele aprendeu a observar antes de agir. E ele aprendeu que uma pessoa que não controla as próprias emoções dificilmente consegue controlar o dinheiro. E talvez essa seja uma das maiores lições que nós podemos aprender hoje. Muitas pessoas não perdem dinheiro por falta de conhecimento. Elas perdem dinheiro porque tomam decisões no momento errado. Elas compram quando estão ansiosas, gastam quando estão tristes, entram em dívidas para provar alguma coisa para alguém, vendem investimentos quando o medo aparece, aí depois olham para trás e perguntam assim, como é que eu cheguei nessa situação? Na maioria das vezes a resposta está nos pequenos momentos em que a emoção assumiu o controle, tá? E deixa eu te falar uma coisa, para você que tem mais de 45 ou 50 anos, talvez você esteja pensando assim, eu deveria ter aprendido isso antes, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. O passado ele não pode ser mudado. Isso não vai acontecer de jeito nenhum. Mas a próxima decisão pode. Eu mesmo aprendi isso depois de uma fase difícil pra caramba na minha vida. Depois que eu infartei, eu comecei a olhar o dinheiro de uma outra maneira.
eu percebi que não era apenas sobre ganhar mais, era sobre ter segurança, sabe? Eu e a Deia começamos nossa reserva com apenas R$ 20. Parece pouco, né? Mas sabe o que mudou tudo? Não foi os R$ 20, gente. Foi a decisão de começar. Quem assistiu esse vídeo sabe. Quem não assistiu, vai lá no vídeo do mês passado e assiste, tá? O vídeo é muito bom. Como eu estava dizendo, foi a decisão de começar. Porque quase ninguém fica em dificuldade financeira ou de uma única grande decisão. Normalmente são pequenas decisões repetidas durante anos. Mas a boa notícia é que o contrário também é verdadeiro. Pequenas decisões corretas, repetidas durante anos, podem mudar completamente a sua história. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. As lições por trás da mentalidade de Rockefeller. Não é para você virar bilionário, tá? A intenção do vídeo não é essa. Mas é para você aprender a pensar de uma maneira que pode trazer mais tranquilidade, mais segurança e mais prosperidade para sua vida. Existe uma verdade que poucas pessoas aceitam. O dinheiro ele costuma obedecer primeiro a mente, depois o bolso. E a primeira lição começa simples, ó. Uma coisa que parece pequena, só que muda completamente a relação da pessoa com o dinheiro. A primeira coisa que as pessoas prósperas fazem é aprender para onde o dinheiro está indo. Parece simples, né? Mas muita gente faz disso. Se olhar para os próprios gastos, existe muita sinceridade, tá? É muito mais fácil você dizer eu ganho pouco do que você sentar e perguntar, será que eu estou usando bem aquilo que eu estou ganhando? Rockefeller tinha um hábito desde muito jovem. Ele anotava tudo, cada entrada, cada saída, cada centavo. Não porque ele era uma pessoa presa ao dinheiro, mas porque ele entendia uma coisa. Aquilo que você não acompanha, você não consegue melhorar. E isso serve para qualquer pessoa, tá? Você não precisa começar fazendo uma planilha complicada. Você pega um caderninho, anota tudo durante 30 dias, tudo que sai do seu bolso. Do jeito que eu e a Déia fizemos. Não para se culpar, mas para conhecer a sua realidade. Para onde seu dia está indo. Muitas pessoas passam anos trabalhando, mas nunca param para descobrir para onde foi o seu dinheiro, para onde o fruto do trabalho está indo. E agora vem a segunda lição, uma das mais importantes. Nunca tome decisão financeira importante no calor da emoção, tá? Isso é muito importante. Essa talvez seja uma das maiores diferenças entre quem constrói e quem destrói. Porque o medo sempre tem pressa, tá? A ansiedade sempre quer uma resposta agora, imediata. Muitas vezes o melhor movimento financeiro é justamente esperar. Quantas pessoas você conhece que compraram alguma coisa porque elas estavam emocionadas? Eu mereço, eu trabalhei tanto, eu mereço sim. Depois eu vejo como eu pago, vou dividir tudo. E quando percebe, aquilo que parecia uma recompensa virou uma preocupação terrível. Não é errado aproveitar a vida não, tá? Muito pelo contrário. Mas existe uma diferença entre aproveitar e tentar preencher o vazio gastando dinheiro, gente. É uma diferença enorme. O Rockefeller entendia que a emoção passa. Mas uma decisão errada pode deixar marcas, olha, profundas durante anos. E é aqui que eu quero contar uma pequena história. Eu conheci um homem, vamos chamar ele de Carlos. O Carlos trabalhou muitos anos na mesma empresa, tá? Ele nunca ganhou um salário enorme, mas ele tinha uma regra. Todo mês, antes de qualquer coisa, ele separava uma pequena parte. No começo era pouquinho. Às vezes era tão pouco que ele mesmo pensava, será que isso vai fazer alguma diferença na minha vida? Só que ele continuou. Enquanto alguns amigos diziam assim, quando ganhar mais eu começo. O Carlos pensava diferente. Não, eu preciso começar com pouco para aprender a cuidar com muito. Aí passaram alguns anos e aquele hábito virou uma segurança para o Carlos, virou uma rotina. Uma rotina, uma segurança que ele nunca imaginou ter. A diferença é que o Carlos nunca esperou sobrar dinheiro, ele aprendeu a construir primeiro. E essa é outra lição que as pessoas prósperas entendem. Quem deixa para guardar quando sobra, quase nunca guarda nada. Quando é que sobra, gente? O dinheiro vai sempre encontrar um lugar para ir. Sempre aparece uma conta, sempre aparece uma vontade, sempre vai aparecer uma desculpa. É inevitável. Por isso que pessoas disciplinadas fazem totalmente o contrário. Primeiro elas separam, depois organizam a vida com o que sobra. Parece difícil, né? Eu sei, principalmente para quem ganha pouco, igual era no meu caso. Depois vira uma parte da rotina, gente. E existe uma quarta lição, paciência. E essa talvez seja a mais esquecida nos dias de hoje.
Nós vivemos numa época em que todo mundo quer resultado rápido. Todo mundo quer enriquecer rápido, não é verdade? Todo mundo quer uma oportunidade que mude tudo da noite para o dia. Mas a maioria das coisas que realmente têm valor, elas levam tempo. Uma árvore, ela não cresce em uma semana, cresce. Uma casa não é construída só com tijolo, não é? Uma vida financeira também não. E Rockefeller entendeu isso. Ele não estava preocupado em impressionar as pessoas todos os dias. Ele estava preocupado em construir algo que permanecesse, que fosse sólido. E isso nos leva à última lição. Pare de gastar para provar algo para pessoas que não estão pensando em você. Muita gente passa a vida inteira tentando parecer rica. Elas compram coisas que não precisam, assumem compromissos que não conseguem cumprir, não conseguem manter, tudo para poder mostrar uma imagem. Pelo amor de Deus, mas existe uma diferença enorme entre parecer bem e entre estar bem, tá? A verdadeira prosperidade geralmente acontece no silêncio. É aquela pessoa que ninguém percebe, sabe? Mas que está construindo. Aquela pessoa que não precisa contar cada conquista, que não precisa da aprovação de todo mundo. Por quê? Porque ela sabe onde ela quer chegar. E talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e pensando: eu deveria ter começado antes. Eu entendo. Muita gente pensa isso. Eu pensava assim. Mas deixa eu dizer uma coisa. O tempo que você passou, ele não vai voltar. Mas o próximo passo ainda está nas suas mãos. Talvez você não tenha começado com 20 anos, nem com 30. Mas você pode começar hoje, ué. A pergunta não é por que eu não fiz isso antes. A pergunta é: o que eu posso fazer a partir de agora? Porque a prosperidade não começa quando você ganha muito dinheiro, não, tá? Ela começa quando você começa a cuidar bem do pouco que você já tem. Foi assim que grandes projetos começaram. Com uma simples decisão, com um simples hábito. Como uma pessoa que decidiu parar de agir pela emoção e começou a agir pela razão. Rockefeller construiu uma fortuna, mas a maior lição que ele deixou não foi sobre dinheiro. Foi sobre disciplina, foi sobre paciência e foi sobre entender que pequenas escolhas repetidas durante muitos anos podem mudar completamente uma vida. Então, se você hoje está tentando organizar sua vida financeira, não despreze pequenos começos, tá? Uma pequena reserva, um gasto evitado, uma dívida quitada. Olha, gente, tudo isso parece pequeno no começo, eu sei. Mas é assim que as suas grandes mudanças vão acontecer, tá? Porque no final das contas, o dinheiro não transforma uma pessoa. Ele apenas revela os hábitos que ela já construiu. Eu quero deixar uma pergunta para você pensar. Se você continuasse tomando as mesmas decisões financeiras que você toma hoje, pelos próximos 10 anos, como você estaria daqui a 10 anos? Pensa aí. Agora pensa diferente. E se você, a partir de hoje, começasse a mudar alguns comportamentos, algumas coisas, eu vou te dizer que essa talvez seja a decisão que vai mudar toda a direção da sua história. Pense em tudo que eu falei com muito carinho, tá? Isso realmente pode mudar o seu futuro, mudou o meu, graças a Deus. Eu espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo. E aguardo vocês no próximo bate-papo, tá? E eu peço a vocês que comentem esse vídeo, curte, compartilhe. Se puder dar ponto para ele também, quem estiver assistindo pelo YouTube, né? Eu vou agradecer bastante, tá? Meu intuito aqui é ajudar, é passar uma experiência de vida para vocês. Se também tudo que eu falei aqui, alguma coisa não servir para você, você só absorve o que for bom para você. Você não tem que escutar tudo que eu falo, tá bom? Eu não sou o dono da verdade, tá? Eu estou tentando passar um pouco de conhecimento. Absorve o que puder, o que servir, tá? Fiquem todos com Deus. Sabe o que eu faria se eu estivesse lidando com um término? Se você tá passando por um término, fica nesse vídeo, tá? Primeira coisa, eu bloquearia a pessoa. Eu simplesmente iria bloqueá-la. Ai, Vince, você é imaturo. Foda-se. Foda-se. Maturidade, presta aqui atenção, tá? Maturidade é você entender o que machuca, onde dói e respeitar aquela dor. E se é necessário você excluir a pessoa, você exclui. Isso é maturidade, tá? Outra coisa que eu faria, eu aceitaria o encerramento daquele ciclo. E muito mais que isso, eu pegaria literalmente um papelzinho, tá? Eu faria a seguinte pergunta:
o que de fato essa pessoa representava na minha vida se eu tirar o sentimento? Faz essa pergunta. Muitas vezes a gente não consegue responder, cara. Porque não tem. Eu já me apaixonei e já me permiti a pessoas que só drenavam a minha paz. E cara, hoje, eu não tô brincando, hoje quando eu preciso lidar com o encerramento de ciclo, eu sou muito pragmático, tá? Eu sofro, fico mal e a caralhada, mas o ponto é, eu consigo ser pragmático, porque eu me faço essas perguntas e eu de fato procuro seguir esse protocolo, tá? Outra coisa que eu faria, se a pessoa frequentava ou frequenta os mesmos lugares, os mesmos ambientes, e eu ainda tenho um sentimento que me faz ser frágil quando eu a vejo, eu simplesmente pararia de frequentar ou evitaria ao máximo, mesmo que isso custe uma ação minha, porque eu entendo que aquilo vai sempre reverberar em mim depois. Se eu ver a pessoa e eu me sinto muito mal, cara, eu vou procurar evitar. De novo, tá? Isso é maturidade. Você precisa entender o que dói e o porquê que dói e, dentro do possível, agir de acordo com o que você pode fazer. Beleza? Outra coisa, eu evitaria amizades que ficam alimentando narrativas onde não te permite se curar. Porque muitas das vezes a gente decide por um encerramento de ciclo. E ao invés do nosso círculo de amigos ou de pessoas que fazem parte da nossa vida nos incentivar e ajudar, a pessoa faz o oposto. A pessoa fica falando o que o outro está fazendo. A pessoa fica alimentando seus padrões negativos que te fazem se sentir mal. Cara, eu perdi as contas de quantas pessoas já me acessaram e de amigos que, ao invés de me ajudar, às vezes, a lidar com uma situação que era extremamente desconfortável, eles alimentavam. Quase como se aquilo fosse entretenimento para eles, cara. E a gente sabe, relacionamento é uma parada que acaba com a vida da pessoa, tá? Outra coisa, eu faria, assim, de coração, eu sentaria minha bunda, tá? Eu sentaria minha bunda, pegaria outro papelzinho. Só que agora eu ia fazer diferente. Eu ia colocar o que eu já fiz por essa pessoa e que simplesmente ela nunca fez por mim. Porque daí você vai ver quem foi o protagonista dos melhores momentos. Você vai ver toda a sua entrega, toda a sua disposição e vai perceber que o outro lado simplesmente não movia um dedo, tá? E tem várias outras coisas, mas de modo geral e de grosso modo, eu faria isso se eu precisasse lidar com um término. Porque daí eu ia ver com mais gentileza tudo que está ao meu controle de ser feito e eu faria, e não só isso. Eu ia perceber que, na verdade, eu não perdi tanto assim. O desprezo que funciona com as mulheres. Sim, meu amigo, você tá cansado desses joguinhos de conquista? E você vai fazer ela se afogar no próprio veneno, você vai fazer ela correr atrás de você e você vai dar o desprezo do jeito certo. Já se inscreve no canal, curte, compartilha e lembre-se, sou sua melhor amiga, te ajuda a entender tudo que se passa na cabeça da mulherada e a nunca mais ser feito de trouxa por elas. Primeiro jeito certo de desprezar uma mulher é com a indiferença. A mulher, quando ela começa ali no joguinho da conquista, ela tem às vezes as características de sumir, de deixar o homem no vácuo. E ela acha que isso gera na cabeça do homem um desafio.
e a maioria cai e vai correndo procurar, vai correndo atrás dela. É nesse momento que você vai ser indiferente. Você não vai procurar ela. Você vai fingir que não tá acontecendo nada. E quando depois de um tempo ela te procurar, você não cai no joguinho. Você responde naturalmente, como se pra você tanto faz como tanto fez ela ter sumido. E aí sim, você vai ver que ela vai ter medo de te perder, porque ela vai falar, se eu não entrar em contato com ele, ele poderia ter sumido pra sempre. Segundo jeito de você desprezar a mulher do jeito certo. Não caia na armadilha dos ciúmes. Toda mulher, quando tá jogando, principalmente ali no começo do relacionamento, ela tenta te desestabilizar, fazendo ciúmes pra você. Geralmente ela quer chamar atenção, causando uma situação mesmo perto ou longe. Ela conta alguma coisa ou alguém que tá dando em cima ou alguma situação para fazer ciúmes em você. É nessa hora que você não pode perder o controle nem se desestabilizar. Você simplesmente ignora e fala, você é mulher, você tem que saber entrar e sair de todo tipo de situação. Simplesmente ignore e finja que nada tá acontecendo. Terceiro e último desprezo, talvez um dos mais importantes para você ter na sua mente. Meu amigo, não esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo aqui no coraçãozinho e deixa aqui nos comentários depois o que você achou. Terceiro, despreze o que os outros veneram. A maioria dos homens vão sempre elogiando os mesmos pontos, que é a beleza externa. É a boca, é os olhos, é o cabelo, é o nariz, é o corpo, não importa. Isso daí você pode fazer, mas a princípio você vai desprezar esse tipo de elogio que fazem toda hora, todo homem faz o tempo todo, e você vai usar elogios inteligentes. Você vai elogiar a essência dela, as qualidades dela. Aí sim você vai estar sendo um diferencial que despreza aquilo que todos elogiam e vai mostrar que você tem algo a mais. É diferente dos outros. Como se tornar irreconhecível em 30 dias com estes 15 hábitos simples que, se forem inseridos no teu cotidiano, vão mudar completamente a tua vida. Mas antes já te peço que siga esse perfil, porque se você continuar consumindo conteúdos assim todos os dias, até quem duvidou da tua mudança vai perceber que você virou outra pessoa. Mas vamos ao que interessa. Primeiro hábito: acorde mais cedo, porque quem acorda correndo atrás do tempo vive sempre atrasado emocionalmente também. Acordar cedo devolve controle para tua mente. Segundo, pare de consumir lixo mental. Tudo que você assiste alimenta teu cérebro. Então para de passar horas vendo coisa que te enfraquece, distrai ou te deixa pior. Terceiro, treine teu corpo. Não é só estética. Exercício físico muda energia, postura, disciplina e até tua forma de pensar. Quarto, diminua o contato com pessoas negativas. Tem gente que drena tua motivação toda vez que abre a boca. E você não percebe por que se acostumou. Quinto, aprenda a ficar sozinho sem sentir vazio. Quem não suporta a própria companhia vive aceitando qualquer presença. Sexto, organize tua rotina. Mente bagunçada quase sempre nasce de vida bagunçada. Começa arrumando o básico. Sétimo, pare de procurar validação. Você perde muita energia tentando ser aceito por pessoas que nem sabem quem realmente você é. Oitavo, cuide da tua aparência. Não por vaidade exagerada, mas porque tua imagem influencia diretamente tua autoestima. Nono, leia mais. Quem não alimenta a mente repete os mesmos erros para sempre. Décimo, pare de reagir a tudo emocionalmente. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda situação merece tua energia. 11º, aprenda a dizer não, porque gente sem limite vive sendo usada. 12º, reduza o tempo no celular. A maioria das pessoas está perdendo a própria vida deslizando o dedo numa tela. 13º, tenha metas claras. Quem não sabe para onde vai acaba vivendo a vida dos outros. 14º, pare de insistir onde não existe reciprocidade. Isso vale para amizade, relacionamento e qualquer conexão. E o 15º talvez seja o mais importante. Construa blindagem emocional. Porque pessoas comuns aceitam migalhas, aceitam dependência emocional, correm para o quarto chorar quando são rejeitadas.
Mas pessoas que se respeitam constroem blindagem emocional e evolução real, vencendo tudo isso com conhecimento e estratégia. Então eu te convido a ir lá no meu perfil e ler a minha bio e conhecer o caminho mais profundo para isso. Te vejo lá. A Bíblia faz um alerta muito sério sobre se apegar a alguém ou a um caminho que não agrada a Deus. E aqui vão 3 sinais de que você está se apegando a alguém que não foi Deus que mandou para a sua vida. Em Provérbios, no capítulo 14, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles é a morte. Eu sei que se apegar à pessoa errada parece menos dolorido do que deixar essa pessoa ir embora. Mas o problema é que isso pode custar muito, pode custar o seu futuro. Eu quero te dar aqui 3 sinais para você não cair nessa cilada. E o primeiro sinal é que você passou a viver ansioso e não tem mais paz. Cada vez que essa pessoa some por um pouco de tempo, a sua cabeça tem um turbilhão de pensamentos. Será que essa pessoa não me quer mais? O que eu fiz de errado? Onde que eu errei? Mas escute o que eu quero te dizer. Se você precisa se destruir emocionalmente para manter um relacionamento, é porque alguma coisa está muito errada. Relacionamentos na presença de Deus tem que vir para trazer clareza, direção e não confusão espiritual e emocional o tempo todo. O segundo sinal é que você começou a negociar os seus princípios, voltar para caminhos que você já não trilhava mais, voltar a velhos hábitos, voltar a ser aquela velha pessoa. E aí até espiritualmente você começa a se sentir pesado. Você começa a trocar os seus princípios para não perder aquela pessoa. Para de orar um pouquinho, de repente o que era pecado claramente talvez já não seja mais tão pecado, talvez isso não seja tão grave, você diminui a sua régua só para não perder alguém. E sem perceber, você trocou seus princípios por apego, você trocou seus princípios para suprir uma carência. E antes de eu te contar o terceiro sinal, eu quero que você saiba que eu sou o Pastor Natan, e aqui nesse perfil eu ajudo cristãos que querem saber mais sobre relacionamentos e vida com Deus. Se você é um desses, já aperta aqui em seguir e vem caminhar conosco. E o terceiro sinal é o seguinte: Deus claramente está expondo essa pessoa diante de você, mas você prefere fingir que não está vendo. Você já percebeu mentiras, você já percebeu enganações, você já percebeu até falsidade, você já percebeu tratamentos assim grosseiros, ridículos, mas você prefere fingir que não está vendo. Porque no dia que você admitir que percebeu isso, então você vai ter que tomar uma decisão. Mas deixa eu te falar uma coisa, não decidir já é uma decisão. Você já está escolhendo para você, que é assim que você vai ser tratado pelo resto da sua vida. Ou você acha mesmo que tudo isso é normal? Você tem mais medo de perder a pessoa do que de perder a presença de Deus. Sabe o que é ainda mais perigoso? É que tem gente pedindo sinais para Deus, quando Deus já deu vários sinais para você sair desse relacionamento. Muitas vezes a carência faz a gente romantizar as migalhas. Mas me diz, você encontrou algum desses sinais na sua vida hoje? Deixa aqui nos comentários que eu quero ler todos. Deus abençoe.